Professor Ricardo Andrade, o meu, o seu, o nosso voar. E aí, minha gente? Arrasta uma cadeira e bora conversar um bocadinho de história. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade aos conteúdos dos movimentos urbanos e rurais do início da República. Nós vamos hoje conversar sobre 3. O vídeo aí não vai estar completo, vai estar só. Já a greve geral de 1917 foi outro movimento urbano que aconteceu, já estou dizendo, em 1917, né? Por quê, professor? O que foi que aconteceu nessa greve geral? Foi uma paralisação geral das indústrias. Professor, eu não vou trabalhar hoje, não. Hoje nós não trabalhamos. Isso foi em julho de 1917, né? Lá na primeira década do século XX. O que é que estava acontecendo? O Brasil tinha aumentado as vendas, sabe? Em decorrência da Primeira Guerra Mundial. Tava, tipo assim, a fronteira estava fechada, então a ideia era produzir aqui no Brasil. Embora o salário subisse, o custo de vida aumentava de forma desproporcional, deixando os trabalhadores em más condições para sustentar suas famílias. Ou seja, o preço subia, ganhava um valor e o valor não dava para pagar o aluguel, não dava para fazer a feira, não dava para fazer nada. Minha gente, trabalhavam com força, chegavam a trabalhar 18 horas por dia, não tinha lei trabalhista, sabe? Você não tinha direito a nada. Essas greves começaram lá para as bandas de São Paulo. E aí esse movimento teve uma influência muito grande do socialismo, né? Que depois entrou os anarquistas no meio, que é o povo que não queria aceitar nada, né? E ele tinha um objetivo de quê? Que a classe operária controlasse o Estado, tornando o cotidiano menos penoso. É o que eles queriam, né? Só que o que foi que aconteceu? Repressão por parte do governo, não foi nada bem sucedido. Os patrões tiveram de negociar com os trabalhadores e algumas das principais reivindicações foram atendidas. Aí eles também beberam muito na Revolução Russa, né? Onde o comunismo entrou no meio, aí entrou o Partido Comunista no meio. Ou seja, é basicamente uma luta do operário contra o empregado, contra o empregador, contra o seu patrão. Que no final das contas foi tudo resolvido, né? Se a gente for falar também de outro movimento urbano, é o movimento tenentista, que acontece também no início do século XX. O Brasil está vendo um momento de transformação política e avanço tecnológico grande. É o que acontece. Tem esse crescimento industrial, o Partido Comunista, as ideias anarquistas, começa a ter umas críticas à República, essa República oligárquica cansada, a política do café com leite, aí puf, surge o tenentismo para moralizar o Brasil. Quem é esses tenentes? Os tenentes de baixa tenente que estavam lutando contra as fraudes eleitorais, que reivindicam o voto secreto. E aí eles começam a espalhar essas ideias de moralidade. Aí um dia vai ter um evento chamado 18 do Forte, em 1922, que é um protesto que acontece lá em Copacabana, onde a vitória eleitoral militar é marcada por uma série de levantes militares. E aí em 1924, começa a chamada Coluna Paulista, que conduz as revoltas, as críticas à oligarquia e se une contra quem? A Coluna Prestes. Aí essa Coluna Prestes, que se une à Coluna Prestes. Aí essa Coluna Prestes ela vai atuar de 1924 até 1927. Tanto o Rio Grande do Sul como São Paulo confirmam o tenentismo se unindo nesta coluna contra o governo numa guerrilha. E aí ajuda a acabar com a República Velha devido ao grande número de descontentamento político contra ela. Ou seja, muita gente não concorda mais com a política velha e esse movimento vai ter um grande show quando Getúlio Vargas chega ao poder. Bom, né? E aí, minha gente, nesse mesmo contexto também, outro movimento urbano vai ser a Semana de Arte Moderna. Essa Semana de Arte Moderna, que só teve coisa bonita, aconteceu lá em 1922, entre 11 e 18 de fevereiro de 1922. Aonde, professor? No Teatro Municipal de São Paulo, organizado por 2 cabras. Esses cabras aí, ó, Oswaldo de Andrade e Di Cavalcante. O que é que eles queriam? Eles queriam as tendências, eles mostravam, né, na Semana de Arte Moderna, as tendências artísticas que vigoravam lá para as bandas da Europa, lá para as Europa, trouxe umas ideias inovadoras que quebravam todos os paradigmas da perfeição estética do século XIX. Paradigma, professor? O que é paradigma? Rapaz, paradigma é tudo que estava organizado. Aquele jeito que eles já tinham visto. Por exemplo, é aquele modelo que eles estavam acostumados a ver. Vamos quebrar com isso aqui. Isso aqui já é a cara da arte. Vamos fazer uma coisa diferente. E aí houve várias apresentações na época, uma mudança na época. Mudaram a dança, mudaram a música, mudaram a poesia. Veio uma obra de arte diferente. Quais eram as características desse movimento da Semana de Arte Moderna? Primeiro, liberdade de expressão. Top, não é não? Liberdade de expressão. Segundo, valorização da cultura brasileira. Vamos valorizar o que é nosso. Terceiro, só temática nacionalista. Meu Brasil, brasileiro. E por último, como eu falei, a questão dos paradigmas,
a ruptura do tradicionalismo. Vamos fazer algo diferente, algo que quebre essa ideia cansada e vendida que já temos. Bom, minha gente, é basicamente as outras revoltas a gente vai ver no decorrer da semana. Para começo de conversa, já tá bom demais. Aguarda o vídeo completo. Esse vídeo aqui tá só em construção. Eita, rojão pesado!